Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre cinesiologia e biomecânica. Vamos lá? Pois é, meus pimpolhos. Olha só, vamos falar sobre cinesiologia e biomecânica. Para quem estuda o movimento ou trabalha com movimentação corporal, são duas matérias fundamentais, ok? E vamos dar o conceito delas. Vamos lá, olha só. Cinesiologia é kinesis, movimento, logos, estudo. Então, estudo do movimento. Basicamente isso mesmo. O estudo cinesiológico, como está escrito aí, vai analisar as forças e os componentes do movimento do corpo humano. Então, esse é o objetivo da cinesiologia, tá bom? Estudar aí os componentes do movimento humano. De que forma já a gente fala isso aí, tá bom? Agora, e a biomecânica? Vamos ver aqui? Então lá. Biomecânica é uma ciência também, tá bom, pessoal? E tem como foco a aplicação das leis da mecânica no corpo biológico, que no caso é o corpo humano. Como a mecânica estuda, por exemplo, as estruturas musculares, esqueléticas, os líquidos, né? Os gases. Olha para os meus olhos, é bem verdade isso, tá? A gente tem uma visão bem limitada, às vezes, da biomecânica no corpo. Como é que o ar faz para entrar e sair? Isso é biomecânica, isso são as leis da física, diferença de pressão, que é gerada por quem? Por músculos. E se a gente fala e comenta mais adiante, tanto em anatomia, no sistema ventilatório, quanto também na biomecânica, tá bom? E na fisiologia do exercício também, quando a gente fala que a gente usa os músculos abdominais para acelerar a expulsão do ar quando você está fazendo uma atividade aeróbica. Não perca essas aulas, hein? Vai ser massa, tá bom, pessoal? Mas olha, uma coisa é a cinesiologia, que estuda o movimento, e outra coisa é a biomecânica, que estuda as leis da física no tecido biológico. Uma complementa a outra, ok, pessoal? E aí você tem realmente uma visão bem ampla e bem aprofundada de como que o movimento acontece no corpo humano e como é que as estruturas se comportam frente a estresses que são provocados aí por movimentos, por exemplo. Tá bom? Vamos adiante? Olha só, pessoal. Ao se estudar as leis da física em um tecido biológico, nós podemos ter dois viés aí. Nós podemos olhar para o movimento, como está aqui, ó. Olha-se para o movimento, e apenas o movimento, ou eu posso olhar para as estruturas anatômicas, as estruturas biológicas. Então, ou eu olho para o movimento, veja aqui, ou eu olho para o movimento, ou eu olho para a estrutura. Bom, quando é que eu devo olhar para o movimento? Quando o foco do estudo é justamente essa harmonia desse movimento. É para ver se eles estão harmônicos. É quando, por exemplo, um ginasta vai fazer uma acrobacia, eu quero analisar exatamente como esse movimento aconteceu, ou numa dança, ou num outro tipo de modalidade esportiva, ok ou não? Eu vou analisar o movimento em si, o conjunto, as cadeias articulares e assim por diante. Tudo bem ou não? Eu posso olhar tanto para uma articulação, quanto eu posso olhar para o conjunto da articulação. Quando é que eu devo olhar? Quando é que normalmente o pessoal olha para a estrutura? Quando o foco é justamente o tecido, o estresse que ele passa, então eu começo a olhar para a estrutura. Ou então até mesmo, por exemplo, para que o movimento ocorra, tem que ter ação muscular, não tem? Então, a ação muscular como a força que gera, a estrutura que gera essa força para produzir o movimento. Ok ou não? Tá, mas até produzir essa força muscular, teve o impulso nervoso, teve as estruturas que se conectam, né, fazendo a placa motora. Ou seja, eu estou estudando a estrutura. Ok, pessoal? E aí vai ter uma força na articulação, uma força compressiva, tal. O que eu estou analisando? As estruturas. O meu foco principal não é o movimento em si, mas a estrutura.
Daí então nós podemos ter dois viés quando a gente estuda a disciplina de cinesiologia e biomecânica. A primeira delas é o quê? É olhar o movimento. E a segunda é olhar o quê? A estrutura. Daí eu tenho o quê? O conceito da cinemática e o conceito da cinética. Tudo bem ou não? Vamos aqui, olha lá. A cinemática seria o quê, pessoal? É o ramo. Então diga aí, a cinemática é o quê? É o ramo. De quem? Da mecânica. Ok? Que auxilia na análise do movimento de um corpo no espaço, sem se preocupar aí com a ação das forças internas e externas que estão envolvidas aí. Tudo bem ou não? Já a cinética, esse ramo que analisa a estrutura, tá? É o ramo da mecânica que estuda os efeitos da força e das massas do movimento, portanto as suas causas, ok? O que vale lembrar aqui é que tanto a cinemática quanto a cinética, ou seja, tanto a cinesiologia quanto a biomecânica, eles vão adotar algumas medidas padrões, que são as medidas internacionais, tá bom? De peso, de massa e assim por diante, para padronizar o estudo em todo o mundo, ok ou não? Então se utiliza as medidas internacionais, tá? É o Sistema Internacional de Medidas. Vamos aqui adiante. Bom, as áreas de estudos da cinesiologia e biomecânica, tá? Pode-se utilizar aí de vários métodos de medição, né? Que adotam vários parâmetros. Dentre eles, nós podemos citar aí, ó, a antropometria, a cinemetria, a dinamometria e a eletromiografia. Vamos falar rapidamente desses 4, tá, métodos aí de medição de parâmetros, tá? De aferir parâmetros quantitativos ou qualitativos. Tudo bem, não? Então vamos aqui adiante. Olha só. A antropometria, como está nessa imagem aí que vocês estão olhando, tá? Já percebe que há uma mudança nas medidas do corpo, né, com o passar da idade. E é o que o pessoal normalmente analisa, né? Ao investigar e conhecer os aspectos fundamentais para a melhor análise da cinética e cinemática do movimento, tá? Será possível determinar as características e propriedades do aparelho locomotor. Algumas dessas características são descritas como, por exemplo, as dimensões das formas geométricas dos segmentos corporais, distribuição da massa do corpo, braços de alavanca, como as posições articulares, definindo assim um modelo antropométrico que serve de base, né, que contém os parâmetros necessários à construção de um modelo biomecânico da estrutura que a gente pretende analisar. Tudo bem ou não? Ao investigar e conhecer esses aspectos fundamentais, então, para a melhor análise da cinética e da cinemática do movimento, será possível determinar as características e propriedades do aparelho locomotor. Algumas dessas características são descritas como sendo o quê? As dimensões de formas geométricas, tal, aquilo que a gente acabou de falar, né? Ok ou não? A busca aqui é de um parâmetro e depois comparar esse parâmetro com a população, ok? Essas são as medidas antropométricas, tá? Bom, a cinemetria, a gente já tem isso intuitivamente, né? Quando a gente fala cinemetria, a gente lembra de cinema. E, na verdade, as pessoas que estudam bem o cinema falam que, na verdade, a imagem, né, do movimento são vários trechos de fotos, né? Aí, para que gerar esse movimento. Então, a cinemetria, olhando aqui no slide, nós temos aqui uma análise da marcha, muito comum aí na fisioterapia ser analisado, ok? E a gente percebe aí que essa análise da marcha ela pode ser fracionada, normalmente ela é fracionada, é dividida, né, em fase de balanço, fase de apoio, ok? Analisa-se as articulações separadamente ou em conjunto, o movimento da cabeça, do quadril, do ombro, assim por diante. Só que para fazer essa análise, o olho humano não consegue fazer essa análise tão aprofundada de uma hora, sabe, tão rápida assim. Então a gente utiliza a cinemetria porque ela permite, ela tem recursos para que a gente possa analisar isso de uma forma mais detalhada, ok? Então observa na cinemetria o comportamento de variáveis dependentes, tais como que velocidade, aceleração, deslocamento, posição, orientação do corpo e de seus segmentos. O instrumento básico para as medidas da
cinemática é baseada em câmeras de vídeo, como eu já citei, que registram o movimento, tá? Então, por meio de sistemas específicos aí, de software, né, é feita a análise das variáveis da cinemática que foram obtidas, na verdade, né? Existem ainda outros métodos para o processamento de grandezas da cinemática. Entre eles se destacam os métodos de medição direta, né? A medida de tempo, utilizando-se o cronômetro como base do tempo. A medida de ângulo, utilizando o goniômetro, tá? Que é um outro recurso também para ver a amplitude de movimento. Para a determinação aí da posição do segmento dentro de um eixo articular. E medidas de aceleração, que medem a quantidade de movimento pela posição de uma massa em deslocamento. Tá? Ainda através da fotografia, da cinematografia e da cronofotografia, podemos registrar a imagem para processamento de variáveis da cinemática, que é o estudo do movimento, ok? Recurso muito interessante, mas bem sofisticado aí. Bom, o outro é a dinamometria. E quando eu olho essa imagem, eu até lembro de uma coisa, pessoal, olha só. Quando eu estava deixando de ser loiro de olhos azuis, né, pequenininho, lá com 18 anos de idade, fui fazer lá o meu alistamento obrigatório, e aí e tem várias fases. Uma delas é você pegar um dinamômetro e puxar, né? Ou seja, isso é para medir força. Eu lembro que tinha uns camaradas muito mais altos do que eu, bem mais fortes, e que eles não puxavam com força com medo de servir. Ah, eu vou servir se eu puxar porque eu sou forte e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou puxar esse negócio aí. Bom, puxei. Olha a moral da história. Aquele que falou assim, não vou puxar não porque eu não quero servir, ele entrou para servir. Ok ou não? E foi servir na cavalaria, que o pessoal não gostava muito na época. E eu também servi. E aí eu com 1,71 m, né, de pura massa muscular, lá aos 18 anos, um palitinho, fui deslocado para ir para a Polícia do Exército. Olha que coisa. Então, incoerente, né? Mas tudo bem, tamo lá. Servir a pátria, tal, aquela coisa, né? O que é a dinamometria? Vamos voltar ao assunto aqui, né? Que eu acabei viajando um pouco. Olha para o slide aí. A dinamometria engloba aí, na verdade, todos os tipos de medidas de força, tá? E pressão, interna e externa do corpo. Dentre alguns exemplos, podemos citar a força de reação ao solo, né? Ou do solo, a qual é transmitida na fase de apoio em atividades estáticas ou dinâmicas. Okay? Juntamente com o peso corporal, essas forças de reação do solo são geralmente a causa de qualquer alteração do movimento do centro de gravidade. E os instrumentos básicos para a avaliação desse recurso, né, da dinamometria, são as plataformas de força, né, que são, também temos os barapodômetros, né, as células de carga e os aparelhos isocinéticos, ok? Um recurso bastante interessante também para se avaliar forças aí, tá? Outro recurso bastante utilizado, embora exija um recurso mais sofisticado e um valor maior, é a eletromiografia. A eletromiografia, ela como um parâmetro de controle aí, ele é muito importante para a modelagem do sistema dinâmico neuromúsculo esquelético. Essa interação, né, do sistema nervoso com o tecido muscular e a estrutura aí do esqueleto, tá? O resultado básico é o padrão temporal dos diferentes grupos musculares sinérgicos ativos no movimento que está sendo observado, tá? Portanto, aí que a gente pode analisar por meio da eletromiografia, a gente pode determinar de maneira direta a atividade muscular voluntária através do potencial de ação de quem? Do músculo, ok? Vamos ter uma aula que quando a gente for falar de músculo, a gente vai falar o que é o potencial de ação e tudo mais. Mas você percebe que dentro dos recursos que nós temos para se estudar a parte da cinesiologia e da biomecânica, cada um com foco diferente, um medindo força, outro medindo a interação e a relação entre as estruturas neuromúsculo-esqueléticas, ok? A outra analisando o movimento em si, sem se preocupar com outro fator.
Então, depende do que você quer analisar. E depende também, claro, dos seus recursos, né? Porque tem equipamentos aqui que realmente são um pouco mais caros. Mas está aí para serem utilizados e recursos interessantes para que a gente possa estudar melhor o movimento do corpo humano. Tudo bem? Vamos adiante? Quando a gente fala de movimento, é muito importante entendermos planos e eixos. Eu gostaria de falar brevemente sobre eles, porque vai ter uma aula lá em anatomia e quando eu tratar lá de planos e eixos na anatomia, principalmente dos planos, eu vou tentar dar aplicabilidade a isso, porque eu entendo como na primeira videoaula que nós gravamos, aliás, a segunda, ok? A anatomia, eu adoto a anatomia e utilizo muito como ferramenta, não apenas como uma disciplina introdutória, tá? Então lá a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, ok? Mas aqui uma breve explicação do que seria isso aí. Vamos lá, olha só. O que é um plano? Eu estou aqui com essa folha de papel. Essa folha de papel, se ela estiver desta forma, ela está o quê? Plana. Se eu envergar ela assim, ela deixa de ser plana. Então, o conceito de plano nós temos. Nós entendemos o conceito de plano, sim ou não? Bom, eu vivo aqui no Planalto Central, né? Brasília. Então aqui, ó, é plano. Se eu for para o Rio de Janeiro ou for para São Paulo, em Mogi das Cruzes, que eu vivi lá um bom tempo, eu percebo que lá tem muitas, né, lá não é plano. Eu andei muito a pé de casa para a faculdade e realmente lá não era plano, ok? Mas o conceito de plano nós temos, ok? E olha só, o plano é utilizado, assim como a posição anatômica, para se estudar o corpo. É uma posição de referência à posição anatômica e os planos são utilizados aí para determinar aí localização. Como, por exemplo, vamos lá, o plano que passa por cima é o plano que delimita a parte do corpo como a parte superior. Lá embaixo, inferior, lateral esquerda, porque é minha lateral, lateral direita, ok? Anterior e posterior. Esses planos, percebam, ele não corta nenhuma parte do meu corpo, de uma parte de um segmento corporal. Não corta. Não gera segmento corporal, na verdade. Então, eles são chamados de planos de delimitação. O objetivo é delimitar. Faltou um, porque são 7, que é o plano medial. Mas isso vai ficar para ser abordado em outra aula, que é na aula de anatomia, ok? Na nossa terceira aula. Não perca essa aula. Já o outro plano é o plano de secção. Esse tem que cortar uma parte do corpo, ok? Tem que gerar um segmento corporal. Então, nós temos dois tipos de plano. O plano que delimita e o plano que corta, ok? O plano que corta é chamado de plano de secção. E nós temos aí 3 planos básicos. O que corta assim, que é o plano sagital. O que corta assim, 2 partes do corpo, que é o plano transversal ou horizontal. E o que corta assim, que é o plano frontal ou coronal, ok ou não? Perceba que quando eu faço um corte, eu gero 2 partes sempre, ok? Então, o plano frontal, o plano sagital, ele divide o corpo em 2 partes. Só tem um adendo. O plano sagital tem 2 subdivisões. Se ele cortar exatamente no meio do corpo, pegando a sagita, exatamente no meio, eu tenho 2 partes semelhantes, ok? Para não dizer iguais, semelhantes. E aí eu tenho essas 2 partes semelhantes. Esse corte foi feito exatamente no meio. Por isso esse plano ele não é chamado apenas de sagital, ele é chamado de plano médio sagital. E quantos planos médios sagitais nós temos? Apenas um, porque só tem um meio. Tudo bem? Ok ou não? Beleza. Agora olha só, quando eu pego um outro plano que é paralelo ao plano médio sagital, seja ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, esses planos são chamados de planos parasagitais. Ok ou não? Então veja, o plano médio sagital não corta o olho, a não ser que o olho esteja aqui. Então tá, ele corta exatamente aqui no meio, corta o nariz, esse lindo nariz que eu tenho. Ok? Para que eu possa cortar o olho, eu tenho que fazer um plano aqui, ó, cortando aqui, sim ou não? Opa, deixa eu mostrar aqui, cortando exatamente aqui, tudo bem? Então esse plano é paralelo, então é um plano parasagital. Quantos planos parasagitais nós podemos ter? Ixi, infinitos, dependendo aí de como eu consigo cortar. Ok ou não? Perfeito, vamos lá. Se eu cortar assim, olha só, eu divido, né, a cabeça em 2 partes, superior e inferior. E se eu cortar assim, eu divido em 2 partes, anterior e posterior. Isso é importante para a análise do movimento, vocês vão ver alguns slides mais para frente.
tá? Mas vamos guardar aí. Plano de delimitação apenas delimita. Plano de secção faz corte, ok? E falando brevemente do eixo, o que é o eixo? Eixo, na verdade, é uma estrutura semelhante a essa caneta aqui. É algo cilíndrico, ok ou não? Que tem duas extremidades. E o único movimento que o eixo tem, que é o movimento natural dele, é quando ele gira em torno dele mesmo, ok ou não, pessoal? Ó, é um movimento chamado de movimento de rotação, tá? Então, ó, esse movimento é onde ele vai girando assim. É o único movimento normal que o eixo tem que ter. Se tiver um movimento diferente desse, o movimento não está normal, ok? Isso é importante para a gente definir os movimentos que estão sendo realizados nas articulações, porque esse eixo está na articulação, tá? Os eixos estão nas articulações, só que eles são imaginários, eu não consigo visualizá-los, mas eles estão lá, ok? Uma articulação pode ter um eixo, 2 ou 3, ou seja, se tiver ela é chamada articulação monoaxial, se tiver 2, biaxial, se tiver 3, triaxial, se tiver mais, fuja porque é alienígena, tá bom? Na verdade é uma junção, uma mistura dos três aí movimento que vai gerar um outro movimento que é o movimento de translação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas calma aí, segura aí. Tem muita coisa para dizer. Nós estamos construindo as nossas ideias, ok? Dentro da quê? Dentro da cinesiologia e biomecânica, ok? Então vamos lá, olha só. O eixo recebe o nome dos planos no qual ele forma um ângulo de 90 graus. É muito fácil. Eu não tenho aqui o eixo e as suas extremidades? Beleza. Então, olha só, vou pegar esse eixo e vou colocar aqui no ombro, ok ou não? Botei ele aqui, tá? Ok? Olha, a ponta bate aqui e a outra ponta, se prolongar, vai bater aqui, não vai? Ok. Que plano que está aqui de delimitação, hein? Que está aqui na lateral? Que plano que está aqui? É o plano lateral esquerdo, não é? E que plano que estaria do outro lado aqui, hein, pessoal? É o plano que lateral direito. Então veja que ele vai bater lá no plano lateral direito e no plano lateral esquerdo, sim ou não? Formando um ângulo de quantos graus, pessoal? De 90 graus. Claro, eu estou tomando como referência a posição anatômica, isso tem que ser sempre. Então esse eixo, ele toca os planos laterais de delimitação. Então o nome desse eixo, ó, vai ser o quê? Eixo lateral. Ok? Olha como é que é fácil dar o nome ao eixo. É só você saber com quem ele forma um ângulo de 90 graus. Só que o nome do eixo vai formar um ângulo de 90 graus com os planos de delimitação e não de secção, tá? Que delimita. Vamos lá. O movimento que ele vai girar é de flexão e extensão do ombro. Veja, o eixo não faz esse movimento, o eixo não faz esse movimento, não faz esse. Ele apenas faz um movimento de rotação. E aí o que você tem que fazer? Deixa eu levantar aqui para você ver, ó. É só pegar e ir balançando aqui, ó. Vai balançando, ok? Ó. Vai balançando, ó. Vai girando, vai balançando. E aí o que acontece, pessoal? O que acontece, ó, eu tenho esse eixo lateral, esse eixo lateral é o eixo responsável em fazer o quê? O movimento de flexão e extensão do ombro. Deu para entender isso? Nós vamos falar mais para frente isso de forma mais detalhada, ok? O outro eixo que o ombro tem é o eixo crânio-caudal. Ele bate aqui e forma um ângulo de 90 graus com o plano de delimitação cranial superior. E lá embaixo com o inferior, ok? E o outro é o quê? O antero-posterior. Tudo bem, pessoal? Ó, bate no plano anterior e bate no plano quê? Posterior. Bom, daí, resumidamente, o que eu fiz? Dei o nome ao eixo. Então, resumidamente, eixo é uma estrutura cilíndrica imaginária localizada nas articulações que tem duas extremidades. Okay? O nome do eixo vai receber o nome de quem? Dos planos no qual ele forma um ângulo de 90 graus em suas extremidades. E o único movimento que ele permite é o quê? O movimento de rotação, ou seja, um giro nele mesmo. Perfeito? Legal? Vamos adiante, hein? Ó o slide aqui. Aqui nós temos um exemplo bem característico disso, tá? Os graus de liberdade aí são as direções independentes dos movimentos, tá? Presentes e permitidos por uma articulação. Então, todas as articulações sinoviais, a gente vai ter sala falando sobre o tipo de articulações lá na anatomia do corpo, realizam pelo menos alguma translação, tá?
Vou falar já já o que é o movimento de translação. Que é provocado pela ação ativa do músculo ou de forma passiva por tecidos adjacentes que estão em volta, como aí a ligamento, cápsula, né, e estruturas articulares que compõem. Tudo bem ou não? Mas olha só, o eixo de rotação, tem essas características. Estrutura imaginária presente em área articular, tipicamente na parte convexa da articulação, sendo o movimento ocorre apenas em torno de si mesmo. É o que a gente tinha acabado de falar, ok? Outra coisa é o seguinte, o nome do eixo obedece a sua relação com o plano anatômico no qual ele forma 90 graus. Bom, nem vou continuar lendo, é o que a gente tinha acabado de falar, ok? São as características que nós temos que levar dentro da nossa cabeça em relação ao eixo, para que a gente possa entender o eixo e assim o movimento mais à frente. Olha lá. Agora sim, falando um pouco de movimento, tem dois movimentos que eu gostaria de destacar aqui. Movimento de translação e movimento de rotação, ok? Presta bem atenção aqui nesse slide, porque ele é de suma importância. Olha lá. Nós podemos entender como movimento corporal o deslocamento do corpo humano, basicamente sendo descrito como a translação do centro de quê? De massa de um corpo. Pessoal, olha para os meus olhos azuis, não confunda centro de massa com centro de gravidade, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Então lá, olha aqui para o slide. O que é o centro de massa, pessoal? Centro de massa, na verdade, é um local, é localizado alguns centímetros à frente aí da região sacral, quando o indivíduo está em posição anatômica, né, em bípede, um indivíduo adulto lá, tal, beleza, está ali. O corpo, o centro de massa, na verdade, ele é o local onde a massa do corpo está melhor distribuída. É o ponto onde, daquele ponto, o raio que nós vamos ter, você vai ter uma distribuição homogênea da massa corporal, ok? Então é o centro de massa, então tá ali. E esse centro de massa é interessante porque a massa é o corpo como um todo. Então olha para o slide aqui. Nós temos aqui o movimento de translação, ok? Não, deixa eu pegar uma canetinha para ficar mais bonito o negócio. Nós temos o quê? O movimento de translação, ok? E temos o movimento de rotação. O que é isso, pequeno gafanhoto? Olha para cá. O que é isso, pequeno gafanhoto? Vou explicar já. O movimento de translação ocorre ou pode ocorrer quando a massa corporal, toda a massa corporal, ela é deslocada, ok? Toda a massa corporal ela é o quê? Deslocada. E ele tem dois subtipos de translação. A retilínea, que é aquela onde você tem apenas uma única direção, né, que é para cima, ok, da massa corporal, ou curvilínea, que é aquela aqui, é como se fosse um vetor, né? Você tem um vetor aqui, você tem aqui a gravidade, a força aqui e a gravidade, e aí gerando uma resultante onde o corpo ele faz uma curva, ok? Também é uma translação, certo? E tem a rotação. O que é a rotação? A rotação, você tem um ponto fixo, tá? Esse ponto fixo. Então, o corpo, o centro de massa, ou a massa corporal, vai girar em torno desse ponto fixo. Isso aí é um movimento de rotação. Olhando para os meus olhos azuis, esses dois movimentos vão ser muito importantes para a gente lá na frente, quando a gente for analisar o movimento corporal, tá bom? De uma articulação. Então, não esqueça esses dois movimentos. Repete aí, vai. Ô, pequeno gafanhoto, repete aí. Dois movimentos. O de translação e o de rotação. Perfeito? Vamos lá. Olha só. Temos também macromovimentos. O que são macromovimentos? Macromovimentos são aqueles movimentos que você consegue visualizá-los fora da visão microscópica, visão articular, né? Visão intraarticular, intraarticular, não microscópica, intraarticular. É uma visão que você consegue perceber a movimentação ou deslocamento de quem? Dos segmentos corporais. Então aqui no slide você tem alguns exemplos. Você tem aqui o exemplo da
da flexão, né, do membro superior, a extensão do membro superior, tá, na região de ombro. Você tem aqui a região, o movimento de flexão e extensão do cúbito, que é o cotovelo, tá, ou do joelho. Você tem aqui a inclinação, né, a flexão para frente ou a extensão para trás do que do tronco. Tem vários movimentos, tá? Aqui eu listei alguns, né, abdução, adução, rotação, pronação, supinação, oposição do polegar, flexão horizontal, né, de membro superior e diversos outros movimentos que nós temos, flexão plantar, dorsiflexão, inclinação lateral da cabeça e assim por diante, tá bom? Esses eu considero como movimentos macromovimentos, tá bom? Inicialmente é aquele que a gente estuda, quando a gente busca lá uma avaliação, um parâmetro, né, utilizando a ferramenta que é o goniômetro, a gente vê a amplitude do movimento, que é o grau, né, o quanto de grau teve aquele movimento, entendeu? Não. Então eu estou analisando os segmentos corporais, qual? O braço e o antebraço. Então olha lá, braço e antebraço, braço e antebraço. Eu tenho um ângulo do movimento. Tudo bem ou não? Deu para entender isso, pessoal? Perfeito. Mas nós temos também os movimentos intraarticulares, que são movimentos localizados dentro da articulação. Movimentos importantíssimos para serem analisados, porque eles permitem fazer com que a gente entenda melhor por que o movimento está acontecendo daquela forma. E muitas das vezes as pessoas não se atentam para isso, ok ou não? E isso é um assunto para a próxima aula. Não perca a continuidade dessa aula, ok? Antes que eu esqueça, dá uma curtida, aperte o sininho para receber as notificações e ajuda a divulgar, pessoal. Dá uma força aí, beleza? Papito, vamos junto, pequeno gafanhoto, dá essa força, ok? Segue aí e vamos assistir a próxima aula.